Pessoal, boa tarde. Hoje, no dia 16/7/2020, nós iremos pegar o nosso módulo 2, na disciplina de História, capítulo 4, e colocar quarta avaliação, tá bom? Nesse capítulo, nós iremos estudar o Brasil urbano. Gente, nós estamos trabalhando, no caso, estudando há dias, né? As atividades realizadas no espaço urbano, as atividades realizadas no espaço rural, as diferenças de um ambiente para o outro, certo? E hoje nós iremos estudar o Brasil urbano. Ele diz aqui, ó. Os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se tornaram grandes centros urbanos. Aí temos aqui, ó. Descreva a paisagem retratada na fotografia. A imagem representa um espaço urbano ou espaço rural. Como você chegou a essa conclusão? Você sabe como foram fundadas as primeiras cidades no Brasil? Converse com os colegas. Página seguinte, diz assim, ó. Deixa eu só passar aqui para vocês. Fala assim: as primeiras vilas e cidades. Como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dela. Gente, se a gente for analisar essa cidade retratada na página 260 com o espaço que a gente vive hoje. De onde é mesmo essa cidade? É a cidade do Recife. Será que houve modificações ou elas permanecem desse jeito? Até hoje, a Recife está desse mesmo jeito? Com certeza, houve várias modificações, né, pessoal? Em relação à paisagem, certo? No caso, a natural, não existe mais dessa forma aí. E passou a ter espaço as construções, tipo prédios, casas, diferente dessa que nós vemos aqui na imagem. Você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Converse com os colegas. Gente, as primeiras vilas e cidades foram fundadas na época do início da colonização, tá bom? Da colonização portuguesa. Certo? Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram a cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. O desenvolvimento dessa e de outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro, certo? Na página seguinte, nós temos aqui, ó, a ocupação do litoral. Certo? Diz assim: entre as vilas e as cidades envolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral. Essa colonização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Além disso, nesse período os portugueses tinham pouco conhecimento do interior do território e ainda encontravam dificuldade para explorar essas regiões. Aí nós temos um mapa aqui, pessoal, ó. Certo? Continuando, fala assim: quantas vilas existem no Brasil quantas vilas existiam no Brasil em 1580 e quantas cidades? Aqui nós temos a resposta, que diz assim, ó: existiam 13 vilas e 3 cidades. Tá bom? Porque as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? A primeira vila e cidades foram fundadas no litoral porque isso, pessoal, facilitava o embarque de produtos com destino à Europa e também por causa do pouco conhecimento que os portugueses tinham do interior do Brasil, tá bom? Continuando, nós temos aqui, ó. Vamos lá. Diz assim: as cidades no tempo do ouro. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. A atividade mineradora
teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde, nos dias atuais, fica o estado de Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região, na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil, tá bom? Aí nós temos aqui, pessoal, nessa imagem abaixo, uma arquitetura colonial aqui, ó, pessoal. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Naquela época, muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura característica. As igrejas tinham altos altares revestida em ouro e enfaixadas com ricos detalhes em pedras. Aí, pessoal, nós temos a atividade da página seguinte, da página 263, tá bom? Que nós iremos realizar. Até daqui a pouco.